abençoados irmãos com a paz do Senhor, amém? Então, amém. Hoje eu vim ministrar o dízimo e a oferta e eu quero falar sobre uma passagem muito conhecida, que é a passagem da viúva pobre, que se encontra em Marcos 12:41. Vocês não precisam procurar, eu vou estar lendo aqui. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observa a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou suas pequenas moedas que valiam 5 reis. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E então hoje eu queria aqui falar para vocês que não é sobre aquilo que nos resta que devemos dar para Deus, é aquilo que pra gente pode fazer falta. Mas se a gente crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, aquilo não irá nos fazer falta, pois a gente sabe que Ele é o nosso sustento. Não é a quantidade de dinheiro que vai nos sustentar, vai ser a fé que temos nele. Porque sem Deus, o que seria da gente? Alguém pode me dizer o que aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós? A pastora pregou isso domingo. Ela falou que a ira de Deus iria cair sobre a gente, mas Jesus veio e morreu por nós naquela cruz, para que a ira do Senhor não viesse sobre nós. E com isso, a única coisa que devemos fazer é amar Ele e amar o nosso próximo. Então, se vocês amam verdadeiramente Jesus e se vocês confiam que Ele é o seu sustento, que Ele é a rocha que você construiu a sua casa, vamos ofertar aquilo. Ou se vocês vão dizimar, então, qual o nome da coisinha? Gasofilácio. Traz a arca que tem os 2 anjinhos para pôr aqui. Eu não sei falar isso não, gente. É gaso o quê? Gasofilácio. Gasofilácio. Então traga um gasofilácio. Oh, que chique, Jesus. Então aqueles que forem ofertar ou dizimar, peguem sua oferta, seus dízimos. Quem é que vai estar entregando? A Edilene. Então, por enquanto que ela está entregando, vamos orar para Deus abençoar a cada vida que hoje está aqui. Senhor, meu Deus, eu quero mais uma vez estar conversando contigo, Pai. E eu quero hoje estar pedindo, Senhor, que você possa, Pai, que você possa continuar sustentando a cada vida que está aqui, que as bênçãos que já estão sendo derramadas sobre a vida de cada um, Pai, venham ser bênçãos grandes, Senhor, mas que não venham ser aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Muitas vezes nos questionamos, Senhor, por que não recebemos aquilo que queríamos, Pai? Mas o Senhor sabe que você só nos dá aquilo que precisamos, Senhor. Muitas vezes, Pai, somos ingratos e esquecemos de agradecer o quão maravilhoso o Senhor foi por ter morrido naquela cruz, Pai. Mas hoje estamos aqui, Senhor, para estar adorando o Teu nome e para estar Te agradecendo, Senhor, por mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos sustentando, Pai. Como o Senhor é bom, Senhor. E eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Senhor a todos, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus.
Jesus. Vocês que estão em casa, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe cada vida, que o Senhor possa falar conosco esta noite, como Ele sempre fala através da sua palavra, amém? Eu já vou estar convidando a Aline, que vai estar trazendo a palavra esta noite, para que o Senhor possa usá-la como um canal de Deus para as nossas vidas. Vamos colocar as nossas mãos em direção à vida da Aline, da nossa evangelista, que tem sido um canal de bênção aqui, líder dos jovens. Que o Senhor possa também continuar usando ela nesta área, ensinando e capacitando nossos jovens, nossos pré-adolescentes, para serem bênçãos nas mãos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, coloque as suas mãos em direção à vida da Aline. Vamos orar e abençoar ela, para que ela seja canal de Deus para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, use a Aline como um canal de Ti, para falar conosco, ó Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas acima de tudo aquilo que nós precisamos de Ti ouvir esta noite, ó Deus. Que ela seja este canal lúdico, tocado conforme o Teu querer e a Tua vontade, e que o Espírito Santo encha ela de graça e de poder, e que nós saiamos daqui cheios de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, amém? Eu acho que essas palmas foram para mim, hein? Aplauda as duas. Para Jesus, sempre o melhor, amém? Amém. Boa noite, igreja. Bom estarmos aqui na presença de Deus. Né? Bom ver ela voltar a tocar também. Estaremos com saudade. E a semana que vem é Késia. Verdade. Esses jovens estão correndo. Vamos abrir nossa Bíblia em João 10, 10. João capítulo 10, versículo 10. Foi uma guerra hoje para chegar aqui. Eu fiquei 1 hora esperando um Uber me aceitar. Então vai ser Késia. Já estava chorando lá. Falei, meu Deus, não é possível. Será que eu tenho que mudar minha foto? Será que tem foto do perfil? Eu estava assustando, porque o pessoal chegava perto da minha casa e cancelava a viagem. Chegava perto e cancelava. Falei, ixi, 1 hora esperando. João capítulo 10, versículo 10. Eu vou tentar ser bem breve aqui. Não vou tentar não. Vou ser breve. Amém? Vou ler aqui na minha versão. Podem acompanhar aí. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Em outras versões ele está falando assim, Jesus falando, eu vim ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. Na minha Bíblia ele fala para que as ovelhas do meu pasto tenham vida e vida completa. Amém? Só até aí. Vamos fechar nossos olhos. Gostaria de orar. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Pai, obrigado por estarmos aqui em um culto para o Senhor. Nós sabemos que esse culto não é para nós, mas é para Ti. Mas sabemos que quando estamos aqui, na Sua presença, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina, o Senhor transforma o nosso coração. Pai, que nessa noite todos nós tenhamos um coração ensinável para que no nosso coração entre a Sua palavra, não entre aquilo que eu falar, mas entre verdadeiramente a Tua palavra no nosso coração, Pai. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Venha fazer em nós a Tua vontade. Venha transformar o nosso coração, venha nos transformar de dentro para fora, venha nos transformar de uma maneira que nós não possamos voltar a ser mais aquilo que éramos. Pai, em nome de Jesus, venha fazer aqui a Sua vontade. Amém e amém. Então, esse versículo, a Bíblia diz que Jesus ele veio ao mundo para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora, fica uma pergunta, então, por que, se Jesus veio ao mundo, ele cumpriu tudo aquilo que ele veio cumprir em obediência ao Pai, mas por que em muitas áreas da nossa vida nós não vivemos justamente aquilo que ele falou aqui, que é ter vida em abundância? Porque a gente precisa entender que Jesus ele não veio somente para nos salvar, ele veio também
mas não era somente para que nós fôssemos salvos, para que a partir do momento que nós morrêssemos aqui, a gente fosse para o céu, fosse para a eternidade. Não, ele não veio somente para isso. Quando eu falo que ele veio somente para me salvar, para morrer por mim, eu estou limitando o poder dele sobre a minha vida. Então, ele veio, e Jesus fala ali em João que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Imagina assim, vou fazer só só para a gente poder entender o que ele está falando ali. Imagina que o pai tem muito dinheiro, é muito rico, e ele tem um filho, e esse filho vai herdar tudo. E nesse momento, Jesus está falando justamente isso, que ele tem todas as coisas já para a gente. Ele já tem tudo, ele tem uma vida, e a nossa vida deveria ter abundância em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. É como um pai que tem uma herança e deixa essa herança para o filho. Só que para esse filho ter direito a acessar a herança, ele precisa ir lá e assinar um documento. E esse documento, diante da Bíblia, diante de tudo que estava acontecendo aqui, esse documento ele só pode ser assinado com o sangue de Jesus. Por que com o sangue de Jesus? Quando a gente vê lá na lei, a lei, ela fala que todas as coisas, tudo deveria ser purificado com sangue. A lei fala assim, as escrituras nos mostram que conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, com derramamento de sangue. Em Hebreus 9:22, então ele fala assim, que todas as coisas, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não vai haver absolvição. Em outras versões está falando que sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Então, para que esse filho tivesse acesso à herança, ele precisava assinar esse documento com sangue. Agora imagina que esse filho vai lá e assina esse documento, mas ele assina só uma página, ele não assina as outras. Muitos de nós vivemos dessa forma, nós assinamos uma página somente da salvação, mas nós não assinamos a da cura e a da libertação, por exemplo, que é algo que era para todos nós vivermos também, para ser libertos. E libertos no quê? Libertos em todas as áreas, tanto na minha área profissional, libertos na minha área financeira, no meu relacionamento, no meu casamento, criação de filho. Todas as áreas da minha vida deveriam ser acessadas pelo sangue de Jesus. O problema é que às vezes a gente só acessa a salvação e tá bom, é cômodo. Não, eu só quero a salvação e tá bom. Quero morrer e ir para o inferno e tá bom. E na verdade eu preciso acessar todas as áreas, porque não existe, não tem como eu somente ser salvo e o sangue de Jesus não tocar nas outras áreas. Não tocar na minha vida emocional, na minha vida sentimental, na minha vida financeira. Ele tem que tocar. Automaticamente, o Espírito Santo está morando dentro de nós, então ele tem que acessar todas as áreas, e não somente uma, não somente da salvação. Então é como se esse filho que recebesse essa herança, ele fosse lá e ele somente acessasse a salvação, nada mais. Todas as outras áreas ele não tivesse acesso, ele não iria desfrutar. Agora imagine esse pai olhando para o filho e ele pensando assim, eu já dei tudo para ele. Era para ele viver em abundância em tudo, era para ele ter fartura em tudo. Mas aí ele olha para esse filho e esse filho está tendo uma vida miserável. Ele olha para esse filho e esse filho está vivendo no pecado. Ou ele olha para esse filho e esse filho é pobre financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Porque nós não podemos nos esquecer que nós somos seres espirituais, mas nós somos um corpo, uma alma e um espírito. E Jesus ele veio para alcançar as três áreas. Esses três, o corpo, a alma e o espírito. Ele precisa tocar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, e não somente no espiritual. Eu não posso colocar Jesus somente na minha área espiritual, nos meus dons, mas não colocar ele dentro da minha área, no meu profissional, no meu trabalho, dentro da minha casa, dentro da minha família. Não, ele quer tocar. Quando ele disse a abundância, era justamente isso, era para que ele tocasse em todas as áreas. Ele deseja, ele veio para que todas as áreas da minha vida fossem tocadas. E aí o que aconteceu? O problema é que lá na criação, lá em Gênesis, Deus já tinha dado tudo para esse filho, tudo para Adão e Eva, eles tinham tudo, e por conta do pecado, nós perdemos. Lá, quando Adão e Eva pecou, todos nós nos tornamos pecadores. E agora?
E aí, desde Gênesis 4, nós vemos toda a Bíblia sendo formada, sendo contada, uma história que precisava de um Redentor. Tudo foi sendo formado de uma forma que a gente começa a enxergar que vai vir um Redentor. E a consumação vai acontecer em Apocalipse. Você começa sendo contado em Gênesis e termina em Apocalipse. Tudo é formado lá, tudo é feito lá em Apocalipse. Então, agora, gostaria que você pensasse um pouquinho. Imagina, por exemplo, que Jesus ele veio para dar tudo isso para nós, porque acessamos às vezes somente a salvação, ele não entra nas outras áreas da nossa vida, ele não acessa as outras áreas, e agora começa a haver um desequilíbrio. Aquilo que era para ter equilíbrio, era para eu prosperar em tudo, agora eu não prospero porque eu só acessei a salvação, eu só coloquei o sangue de Jesus somente na minha salvação. Mas o que acontece? E por que isso acontece? É porque muitas vezes a gente acha que na área financeira, eu não digo assim nem, vai cair do céu, não, vou esperar em Deus e vai cair, não. Nós temos a nossa parte do fazer também. Mas eu tenho que crer que Ele sim pode tocar nessas áreas, Ele pode sim assinar com o sangue dele em todas as outras áreas. Ele pode me tocar tanto na minha vida emocional como na minha vida financeira. Ele pode sim, Ele deseja isso, porque vida em abundância quer dizer que eu vou ter todas as coisas em abundância. Abundante é muito, não é pouco, não vai haver miséria, não vai haver fartura, sempre fartura. Essa era a vontade dele. É ter um casamento próspero. O que é um casamento próspero? É só o fato de ser casado? Não, é o fato de você ser casado, mas ser feliz, fazer o outro feliz, haver comunhão, haver unidade, haver amor. Isso é um casamento próspero. A criação dos filhos, a mesma coisa. Meus filhos todos são rebeldes. Não, a criação dos meus filhos vão ser prósperos, vai haver prosperidade dentro da minha casa. Até na criação dos meus filhos vai haver sabedoria na criação deles. Vai haver sabedoria enquanto eu estiver falando com eles, no meu direcionamento com eles. Isso é prosperidade. Isso é a prosperidade que Deus deseja. Não é somente ter um monte de filho, não. É saber educar os seus filhos. É saber direcionar. E é isso que Jesus veio para fazer. Ele veio para ser justamente o nosso Redentor. E com o pecado que entrou em Gênesis, justamente no dia que entrou o pecado, também nós todos passamos a ser condenados. E porque passamos a ser condenados por causa do pecado, começamos a viver também como pessoas condenadas. A nossa vida começou a refletir justamente essa condenação, que só poderia mudar a partir da vinda de um Redentor. No Velho Testamento nós vemos na lei que para que eu pudesse ter um acesso a Cristo, a Deus, eu precisava sacrificar algo. Eu precisava sacrificar um animal. Agora, com a vinda de Jesus, eu não preciso mais, eu tenho livre acesso, o véu foi rasgado, então eu posso ter contato direto com Ele, eu posso conversar com Ele sem eu precisar de um intercessor, porque Jesus já é o meu intercessor. Amém? Amém. Então, por isso, mesmo que uma pessoa, o fato dela ser condenada, mesmo que uma pessoa ela seja moralmente correta, certa, tudo o que ela fizer for certo, mesmo assim, se a graça de Cristo não alcançou ela, então ela está condenada. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muito aquela pergunta assim, mas ele é tão bonzinho, ele faz bem para todo mundo, ele ajuda todo mundo, então se ele morrer ele vai para o inferno? Vai, porque a Bíblia fala que todos estamos condenados. Com o pecado todos nós estamos destituídos. Agora, com a graça de Jesus, com aquilo que foi consumado na cruz, então agora eu tenho acesso a Ele. Então agora eu posso me voltar para Ele, assinar, lembra do testamento, da herança? Então agora eu posso assinar com o sangue dele, Ele entrar na minha vida, eu aceitar. E entenda, o fato não é só eu vir na igreja e aceitar Jesus, mas lá fora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não. A salvação, ela pode acontecer assim, da noite para o dia, mas o restante é tudo um processo. Eu receber a herança e eu ter contato com ela e eu acessar essa herança que Jesus deixou para a gente, que Deus deixou, é um processo. Eu não acesso ela da noite para o dia. Minha vida não vai mudar da noite para o dia a partir do momento que eu aceitei Ele. Não vai haver um processo. É por isso que a gente tem que olhar para as pessoas, para aquele novo convertido, e não ficar julgando ele porque ele não mudou. Não. Tudo é um processo, e é o processo de Deus, não é nós.
Não é nós que fazemos isso. O nosso papel diante disso é refletir a imagem de Jesus aqui na terra. É sermos parecidos com Ele, para que o próximo veja Jesus em nós e também seja transformado. Eu não posso tentar resolver o problema dos outros, mas eu posso muito bem mostrar Jesus para o outro e o outro ser constrangido por isso. Então não é o meu papel mudar ninguém, mas é o meu papel sim, mostrar Jesus o tempo todo. Eu estava vindo, esse Uber que eu peguei, até engraçado, né? Porque ele é cristão, e ele começou a pregar para mim dentro do carro. Achei até engraçado, ele pregando mesmo assim, e falando, ele falou, não, se não fosse Jesus na minha vida, quem eu seria? Ele falou, não posso nem reclamar de nada. E eu achei muito bonito isso, porque ele o tempo todo ele falou, eu não posso reclamar de nada, minha vida, tudo na minha vida. E assim, e começou a falar, e ele começou a pregar assim de um jeito para mim, falei, nossa, isso daí é cristão mesmo. Não vi ele reclamando de nada, não vi ele só glorificando a Deus e falando de Deus o tempo todo. Ele falou, nossa, é uma bênção, ele poder pregar é uma bênção, poder falar de Jesus. Eu falei, E aí eu vim aqui, só ouvindo ele, porque eu achei muito bonito, porque é muito difícil você ver uma pessoa falando de Jesus dessa forma no dia a dia. Ele estava trabalhando até essa hora e falando. E até ele foi uma pessoa assim que, do Uber que eu chamei, ele chegou até próximo da minha casa e virou o caminho. E aí eu peguei, até mandei uma mensagem para ele, falei, você está vindo? Ele falou, eu tive um problema, eu vou ter que ir até um caixa, mas eu estou indo aí. Demorou mais 20 minutos. Aí quando ele chegou na minha casa, ele começou a conversar comigo dentro do carro, e ele pegou e falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Ele falou, você tem os frutos do Espírito, porque só para ser cristão, para ter paciência que você teve de esperar. Mas não adianta, não ia adiantar ficar brava. E ele veio, e falando de Deus o tempo todo. E eu achei muito, muito bonito isso, porque às vezes a gente não tem, né, essa... a gente às vezes é tímido para pregar, para falar, e ele falou bastante. Se eu não fosse cristão, provavelmente ele teria me convertido ali. Ele falou muito bem de Deus, do amor de Deus, e eu achei muito legal isso. E essa palavra, ela me mostra isso, e ele falou algo para mim, dentro do carro, ele falou, um cristão, um verdadeiro cristão, ele é grato por tudo, até pelas coisas ruins, e realmente, um verdadeiro cristão, ele é grato até pelos momentos difíceis, até pelas coisas ruins, até porque Jesus, ele veio sim para nos dar vida em abundância, mas ele não nos disse que nós não teríamos dias maus. Não, pelo contrário, ele fala, vocês vão ter os dias maus. E nós vamos ter, mas eu entender que mesmo eu tendo os dias maus, mas eu posso olhar para ele e saber que ele é muito maior do que qualquer dia mau que eu tenho, do que qualquer tristeza, do que qualquer problema que eu tenho na minha vida, porque ele é maior. Jesus, ele é muito maior do que qualquer coisa que aconteça na minha vida. Então, por isso eu preciso entender justamente essa graça que aconteceu na cruz, porque o que aconteceu ali, a consumação, foi a graça de Deus sendo derramada ali em Cristo por nós. Então, por que eu preciso entender? Porque houve uma substituição. Acho que ele está soprando, né? Houve uma substituição na cruz. Aquele que era para estar lá, era eu, era você. Ele nos substituiu, ele trocou de lugar com nós, porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Ele era santo, ele é santo, ele é perfeito, e ele trocou de lugar com nós. Ele se tornou é o único momento que a gente vê na Bíblia, acho que foi, até a pastora falou isso no domingo, foi o único momento na Bíblia que a gente vê Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai, porque para que a gente pudesse hoje chamar ele de Pai, ele naquele momento, ele foi destituído, ele não se tornou, ele não era filho naquele momento em que ele estava na cruz, derramando o seu sangue por nós. Então, olhar para a cruz, algo que esse rapaz também falou, ele falou, olhar para a cruz, ele falou, me mostra que meus problemas são muito pequenos, me mostra que o que eu passo, o que eu vivo é muito pequeno. Eu não sei o que aquele senhor estava passando nem nada, mas o fato dele falar isso, eu olhar para a cruz e perceber que tudo na minha vida é pequeno diante da cruz, diante daquilo que Deus fez, diante daquilo que Jesus fez por nós, entregar tudo, se entregar por nós, porque nós não nos entregaríamos, imagina entregar um filho, né? E ele foi lá e fez isso. Então eu preciso entender, eu preciso ter esse entendimento dessa graça de Jesus por nós, porque é através do sangue que nós passamos a ter direitos mediante Deus.
Porque agora, a partir do sangue de Jesus, eu tenho direito de receber tudo aquilo, toda aquela abundância que Jesus falou. Abundância na minha vida financeira, abundância na minha vida sentimental. Agora, pelo sangue dele, mediante o sacrifício dele, de um justo, porque ele foi justo, capaz de matar o que antes nos matava. Porque foi isso que Jesus fez. Ele matou o que antes nos matava. Ele levou cativo o cativeiro. A morte que antes nós tínhamos medo, agora nós não precisamos ter mais, porque ele levou cativo justamente a morte. É engraçado porque quando a gente está no mundo, a gente tem tanto medo de morrer. Quando a gente começa a viver em Cristo e olhar e ver que tudo aqui é passageiro, porque é passageiro. No máximo a gente pode chegar a 120 anos com muita força de vontade, muita luta. Mas o resto é eterno. Olhar para a eternidade e entender isso aqui é muito pequeno diante dele. Muito pequeno diante daquilo que nós vamos viver nele. Muito pequeno diante dele. Qualquer problema que nós tivermos. Então, mesmo que a gente saiba e entenda o que é certo, nós temos que entender também que todos estávamos condenados até aceitar Jesus. Até que ele entre na nossa vida. Todos estávamos condenados. Então, nós somos privados justamente de viver como herdeiro em todas as áreas que não rendermos aos pés da cruz. Todas as áreas que você não estiver disposto a render nos pés da cruz, você não vai viver como um herdeiro. Você não vai ter acesso. Ele deu, a Bíblia fala, ele já fez todas essas coisas, ele já entregou tudo. Quando Jesus veio justamente como o último Adão, ele veio para nos entregar o governo e o domínio que o primeiro Adão perdeu na terra. Então agora Jesus vem justamente para isso, para entregar para nós justamente aquilo que Adão perdeu. Para que agora nós pudéssemos acessar justamente essa herança de Deus. E qualquer área de nossas vidas em que submetermos a soberania de Deus, qualquer área, que o sangue dele tocar, irá prosperar. Agora, se eu privar alguma área da minha vida, nessa área não vai haver equilíbrio, nessa área vai haver escassez. Então, todas as vezes que você olhar para uma área da sua vida e houver escassez, é porque você não colocou ainda a soberania de Deus. Então, não fique somente com a salvação, porque ele não veio para dar essa salvação. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, nos libertou, ele veio para nos libertar. Então nós precisamos sair do cativeiro em todas as áreas. E essa necessidade de salvação, ela é gerada justamente na nossa mente, porque no começo, no início, nós não tínhamos morte, a morte não estava no mundo. A morte só entrou com o pecado entrou a morte junto com ela. Mas não era, no início, no princípio não era assim. Adão e Eva e todas as pessoas que viessem depois deles era para viver eternamente. Mas, por conta do pecado, então agora entrou a morte do corpo, a morte da alma e a morte do espírito. Não é somente uma morte espiritual, não, é das três áreas da nossa vida, do corpo, da alma e do espírito. Então agora estamos mortos, vivendo como pessoas mortas. Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo para que ele possa vivificar o nosso espírito. E agora, com ele vivificando, com ele vivendo dentro de nós sabemos que agora é a vontade dele que vai prevalecer. Agora é ele quem faz, agora é a decisão dele, é do jeito dele. Então por isso não dá para eu colocar ele somente numa área da minha vida, somente na salvação e ter ele somente como Salvador. Porque a gente bate no peito e fala, ele veio e morreu por mim. Mas ele não só morreu por você para que você tivesse vida, mas vida em abundância. Para que você tivesse vida em abundância em tudo. Então, quando a gente não coloca ele em todas as áreas, a gente se torna refém. A gente procura culpados. Porque é normal a gente fazer isso, né? A gente sempre acha um culpado para a gente poder condenar. Ah, se eu não sou próspera nisso, então é porque meu pai fez isso. Ou porque eu não sou feliz na minha área sentimental, é porque eu fui tratada assim, ou porque minha mãe, meu pai falou isso e tal. Então a gente sempre vai achar um culpado para aquilo que a gente não está prosperando, para aquilo que a gente não está fazendo, para aquilo que a gente se acha vítima. E deixa eu falar, a gente sim é vítima de muitas coisas que aconteceram com a gente. Todos nós somos vítimas de alguma coisa.
vítimas de uma palavra errada que foi lançada, vítimas às vezes de agressão, vítimas. Todos nós somos vítimas de algo, mas nós somos vítimas também de alguém que também foi vítima. Porque aquele que te machuca também já foi vítima de alguém que machucou ele. Então a gente precisa olhar para aquele pecador com o mesmo olhar de Cristo olhou para a gente na cruz, porque ele sabia que muito seria o nosso pecado, e mesmo assim ele morreu por nós, e não nos condenou, e não nos julgou por isso. A palavra de Deus fala que Jesus ele veio, e não para nos julgar, mas para salvar todo mundo. O problema é que a gente não vê ele como o nosso Salvador. A gente às vezes coloca ele como, eu sou soberano, está julgando, está colocando um monte de lei, eu nem sei cumprir. Não, na verdade, todas as leis, todos os mandamentos que estão na Bíblia, não é que é porque ele é um Deus soberano, autoritário, e ele quer que a gente faça isso e faça aquilo. Não, ele só quer nos privar de coisas ruins. Ele quer nos privar porque toda vez que eu cometo um pecado, algo vai haver um preço. Eu vou precisar pagar um preço por cada pecado que eu cometer. Vai haver um preço. E quando ele levou na cruz tudo isso, justamente foram todos os meus pecados. Foram todos os seus pecados. Ele veio para nos salvar, sim. Ele veio para nos dar livre acesso a Deus, para ter relacionamento. Ele levou tudo sobre ele na cruz. Então agora eu tenho que olhar para o meu irmão que faz algo errado comigo e não olhar com condenação, mas olhar entendendo que ele é tão vítima quanto eu. Porque desde Gênesis, quando o pecado entrou, muitas pessoas, um foi machucando, porque entrou o pecado, entrou também aquela consciência de que eu posso machucar o outro e o outro também pode me machucar. Porque antes do pecado, não víamos Adão e Eva nem machucando um ao outro, nem se machucando. Porque muitas vezes nós fazemos isso também. Nós mesmos se machucamos. Nós mesmos nos mutilamos. E antes não foi assim, não era dessa forma. Jesus, a Bíblia mostra que Adão e Eva não faziam isso, eles não se machucavam. Então agora com o pecado, com a morte, com tudo que entrou, agora um pode machucar o outro com muita facilidade. Mas essa não é a vontade de Deus. O pecado não é a vontade de Deus, porque toda vez que eu pecar vai ter um preço. Algo vai acontecer. E é engraçado porque não acontece só na minha vida, não acontece só na sua vida. Se nós cometemos um pecado, nós prejudicamos todos que estão à nossa volta. Nós prejudicamos nossa família, nossos amigos, todos aqueles que estão à nossa volta. Não é, o nosso pecado não mancha só a gente, não mancha os outros também. Quem tem filhos, mancha os filhos também. Então, às vezes eu vejo o pecado como algo tão egoísta, porque quando a gente está cometendo um pecado, a gente olha só pra gente e não pensa no outro. A gente não olha pro outro. A gente não olha para aquilo que a gente está fazendo com o outro. Então a gente tem que entender que aquele que nos machuca também são tão vítimas quanto nós. Então eu não posso olhar para o outro condenando, não, muito pelo contrário. Eu tenho que olhar para ele com os olhos de Jesus. Se Jesus na cruz, sendo santo, sendo perfeito, sendo justo, ele não olhou nos condenando, por que eu, que sou miserável, vou olhar para o meu próximo e condenar? Por que eu, que sou tão miserável e tão pecadora, vou olhar para o outro e falar, não, eu não vou te perdoar? É a mesma coisa que eu olhasse para Deus e falar, tá, Deus, você é bom, tá, o suficiente, você perdoa, mas eu não. É como se eu me colocasse acima de Deus por não ser capaz de perdoar o meu próximo, por não ser capaz de perdoar aquele que é tão vítima quanto eu. Então, nós precisamos entender que quando nós acessamos a salvação e o sangue de Jesus, ele precisa entrar em todas as áreas, em tudo que eu faço, no perdão. Eu preciso parar de olhar para os outros como se eles fossem culpados das injustiças que fizeram comigo. Claro que somos vítimas. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele nos dá direito a sentirmos, a viver se algo nos causa dor, sim, a viver aquela dor, a viver aquilo que nos fere, nós podemos sofrer, mas o verdadeiro cristianismo, ele não nos dá o direito de julgar o outro, não nos dá o direito de apontar o dedo para o outro. Não, muito pelo contrário, eu posso sim sofrer, mas todas as vezes que eu for sofrer, que eu estiver sofrendo por uma injustiça, por uma dor, eu tenho que olhar para ele e reconhecer que ele é grande o suficiente para me curar, para me libertar, para tirar toda a dor, toda a tristeza, toda a amargura.
Ao invés de ficarmos, não me toque, criando, muitas vezes a gente cria máscaras, né? Para que as pessoas não nos toquem, para que as pessoas não nos conheçam, para que as pessoas não tenham a minha humilhação ou a minha intimidade. Porque quantos de nós, muitas vezes, temos medo de ser exposto porque não queremos ser humilhados, porque não queremos ser rejeitados. E na verdade nós não precisamos de máscara, porque se Ele nos aceitou, se Ele não nos rejeitou, se Ele nos aceitou, quem são as pessoas que são tão miseráveis, tão vítimas, condenadas igual a nós? Se Ele nos aceitou, se Ele nos amou, se Ele nos escolheu. Então todas as vezes que eu me senti rejeitada, é só eu falar, não, mas Ele me aceitou, mas Ele me escolheu, mas Ele me amou, e mais do que isso, Ele deu a vida por mim. Então o que é uma pessoa rejeitando você? O que é uma pessoa te humilhando? O que é uma pessoa... Então, a verdadeira raiz do pecado, ela começa lá na queda. Antes mesmo de nós nascermos. Tudo começou lá. Antes de sermos adultos, antes de nós começarmos a cometer os nossos próprios pecados, tudo começou lá. Nós já éramos vítimas lá com a queda. Mas agora, olhando para Ele, eu posso ver o meu Redentor. Eu posso ver aquele que me libertou, aquele que me salvou. Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender o poder da graça, justamente para que eu possa entender o que Ele fez por mim, o sacrifício dEle por mim. Deus, quando Ele olha para a gente, Ele não quer que a gente peque, não, é justamente porque Ele tem prazer em nos ver obedecer, porque Ele sabe que quando nós obedecemos, nós estamos preservando nosso coração, nós estamos preservando nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Existe uma preservação toda vez que eu obedeço a palavra dEle, toda vez que eu obedeço aquilo que Ele deixou para mim. Então, quando nós nos afastamos do pecado, nós nos distanciamos da morte, justamente daquela morte que rege em todas as áreas da nossa vida. Todas as vezes que eu peco, eu me aproximo daquilo que pode me matar. Mas todas as vezes que eu me afasto da morte, eu me afasto das obras do diabo, eu me afasto das obras, eu não dou acesso a Ele. Eu não dou acesso para que Ele tenha acesso à minha vida, a tudo na minha vida, a todas as áreas da minha vida. Então, todas as vezes que eu me aproximo de Deus, eu começo a me tornar mais parecido e olhar para Ele justamente como o meu Salvador, como o meu Redentor. Esses dias eu mostrei algo para os jovens, tem poucos jovens aqui, não sei se vocês vão lembrar, só que eu fiz de outra forma, e eu queria mostrar para vocês justamente o que acontece com o pecado e por que Deus não gosta que a gente peque. Imagina que Deus, Ele nos fez assim, ó. Imagina que quando nós fomos feitos antes da criação, antes da fundação do mundo, nós éramos assim, limpos, perfeitos. Essa era a nossa essência. Aí o pecado, ele entrou no mundo e ele fez assim. Ele nos fez assim, ele nos tornou assim. Agora imagina um Deus que é santo, porque a Bíblia fala, a palavra fala que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Imagina que ele está assim, olhando para nós como filhos assim, dessa forma. Você acha que Deus ficaria feliz de ver um filho dele sendo transformado nisso, quando a essência era justamente isso? Quando a essência do filho era imagem e semelhança dele, de Deus. E aí esse filho se torna assim. E aí o pecado, ele faz isso. E para a gente chegar nesse ponto, a gente sente dor, não sente? Dor, aflição, medos. Para que um filho chegue dessa forma, muitas coisas vão ter que acontecer. E o pai, olhando o filho que era dessa forma, se transformando, sendo assim, existe uma tristeza no coração dele, porque ele não quer a gente assim. Porque para que a gente tenha relacionamento com Deus, que é santo, que é perfeito, eu preciso ser parecida com Ele. Porque Ele é santo. Ele não tem nada com o pecado. Ele não apoia, não, Ele não é a favor do pecado, não. E aí como que eu vou me aproximar? Vocês lembram que quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, um animal precisou ser morto? Porque se Adão e Eva, se chegasse a Deus da forma como eles estavam, eles não iriam suportar. Porque Deus é santo, existe
existia santidade naquele lugar. Então, se eles chegassem da forma como eles estavam, pecadores, sem que houvesse um derramamento de sangue, eles iriam morrer ali mesmo. Então, por isso, Deus mata um animal, cobre eles com a pele desse animal, justamente para cobrir o pecado. Desde a criação, de Gênesis 3, nós vemos sendo falado, a Bíblia sendo desenvolvida justamente mostrando que haveria um Redentor, mostrando para a gente que nós precisaríamos de um Redentor, para que nós pudéssemos ter contato com Ele, para que nós pudéssemos acessar tudo aquilo que Ele deixou lá no Éden, tudo aquilo que Ele fez no Éden, que era abundância, prosperidade, vida eterna, amor, tudo aquilo que tinha lá, para que agora nós tivéssemos acesso a isso, precisaria de um Redentor. Isso tudo finaliza lá em Apocalipse, em Gênesis começa, mas termina em Apocalipse. Então, Deus não nos quer ver assim. E aí o que acontece quando eu aceito, quando Jesus entra na minha vida, e quando eu começo a colocar Ele em todas as áreas, todos os dias, a partir do momento que você aceita Ele, todos os dias, nós temos a oportunidade de conhecer Ele e de voltar para Ele, de voltar para casa, de voltar a ser como Ele é. Não é sobre sermos melhor, não, é sobre voltar. Ele nos ensina sobre como voltar para o Pai, como voltar a ter a essência dele. Porque por conta do pecado nós justamente perdemos a essência de Deus, a essência daquilo, da semelhança dele. Então agora, a partir do momento que eu aceito ele, todos os dias eu posso desamassar um pouquinho. Todos os dias eu posso me tornar mais um pouquinho parecida com Ele. Todos os dias eu posso ir buscando novamente a minha essência. Vou ficar perfeito? Não. A perfeição ela só vai vir no último dia, quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, somente nesse dia, nós vamos ser aperfeiçoados, justos diante dele. Porque Deus vai olhar para a gente e ver Jesus. Porque nós somos pecadores, mas nós temos a oportunidade de todos os dias voltar para a essência dele, todos os dias tirar o pecado, limpar a casa. Aquela história que Jesus conta sobre entrar e limpar a casa. Acho que vocês já ouviram da dracma perdida. A mulher, ela perdeu a dracma, então, porque ela sabia do valor daquela dracma, ela começou a limpar a casa, arrumar, varrer embaixo, tirar. É justamente isso que acontece conosco quando a gente volta para Jesus. Ele começa a nos limpar, nos purificar, nos ensinar a voltar justamente para a essência dele. Porque é dessa forma que Jesus quer nos encontrar, a noiva, limpa, perfeita. Nós não vamos estar perfeitos até o último dia. No último dia vai ser consumado tudo aquilo que Ele fez. Então, por isso, igreja, nós precisamos sim colocar Ele em todas as áreas, reconhecer que somos pecadores, parar de culpar o outro por algo que o outro fez em nós e entendermos que Ele é tão vítima quanto nós somos. Aleluia. Quem nos fez ser vítima é tão vítima quanto eu e você. Olhar para Ele e entender que Ele é tão pecador. Às vezes a gente olha para nossos pais e fala, Ele fez isso errado, Ele falou isso, Ele falou aquilo. Cara, os nossos pais são tão vítimas quanto nós. São tão pecadores quanto nós. Também foram acometidos dos mesmos pecados, da mesma queda. E é engraçado que a gente julga muitas vezes o nosso pai, nossa mãe, mas nós cometemos os mesmos erros. Nós vamos lá e cometemos os mesmos pecados. Parece que é uma continuação daquilo que eles fizeram. E se não continuamos da mesma forma, vamos lá e fazemos pior. Porque é como se a gente quisesse provar para alguém que alguém é culpado. É muito mais fácil para a gente colocar a culpa em alguém de algo que fizeram com a gente, do que a gente entender que a queda de Adão e Eva também alcançou essa pessoa e que agora, ao invés de eu ficar culpando ela, eu olhar para ela e entender que ela é vítima também, que ela também merece misericórdia também, que ela também merece o meu perdão, porque se Jesus me perdoou essa pessoa, Ele também precisa do meu perdão, Ele também merece o meu perdão, ao invés de ficar culpando e acusando, porque é muito fácil a gente sempre achar um culpado. Sabe por que é fácil nós acharmos um culpado? Porque se nós encontrarmos um culpado, nós não precisamos tomar conta das nossas decisões, tomar conta,
Saber que as nossas decisões são responsabilidades nossas. Toda vez que eu coloco um culpado é porque eu não quero ser responsável de uma falha minha. Toda vez que eu acho um culpado é porque eu não sou responsável por uma decisão ruim que eu tomei. Então, ao invés de eu ficar achando o culpado, é eu entender que ele é vítima e que eu sou responsável por aquilo que eu posso fazer diante do que fizeram de mim. Eu não posso escolher a forma como as pessoas me tratam, mas eu posso escolher a forma como eu vou reagir a isso. O problema é que a gente não faz isso. O problema é que tudo a gente culpa, tudo a gente coloca a responsabilidade no outro. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Se tiver um culpado, eu não preciso ser o responsável. Não é dessa forma? Toda vez que eu acho um culpado, eu não preciso ser responsável por aquilo. É verdade. Mas não é dessa forma que Deus nos vê. A palavra é muito clara que no último dia não vai ter desculpas, a gente vai poder chegar para Ele, aí falar, não, eu não fiz isso por causa daquilo. Não, a gente tem livre acesso a Ele. Aquilo que não tinha lá no tempo da lei, no Velho Testamento, agora a gente tem com a vinda de Cristo. A gente tem livre acesso, a gente tem conhecimento, e no Brasil ainda é mais fácil, né? Porque a gente tem livre acesso à Bíblia, livre acesso às igrejas, a gente pode conversar livremente, falar de Deus livremente, em lugares aí fora que não pode, a gente pode. Então a gente não vai ter desculpas, falar, não tive tempo, porque a gente tem. A palavra fala que Deus fez tudo perfeito, então as 24 horas que Ele nos deu também é perfeito, e cabe sim tempo para Deus lá. Deveria ser uma prioridade, não deveria ser, não, se sobrar. Não, deveria ser a nossa prioridade. Justamente somos tudo aquilo que nós sentimos. E se somos reféns das emoções, reféns do mal, reféns todas as vezes que nós formos refém, nós estamos colocando a nossa responsabilidade em alguém. E esse não é o nosso papel. Não é nosso papel julgar e colocar a responsabilidade no outro, porque Jesus veio para nos dar vida. Ele veio para nos curar, Ele veio para nos libertar, para conquistar tudo aquilo. Agora, por meio dele, nós podemos tomar posse de tudo que Ele nos deixou. E justamente a questão é que, desde que o pecado ele entrou no mundo, ele nos deu o direito de ferir as pessoas, Ele também nos deu acesso para que outros ferissem a gente, inconsciente mesmo, porque muitas vezes pessoas que estão à nossa volta, elas não nos ferem por vontade, elas nos ferem inconsciente. E aí às vezes o nosso olhar para aquela forma, para aquilo que a pessoa fez, imagina que às vezes uma pessoa fala algo, não com uma intenção de ferir, mas porque nós já somos feridos emocionalmente. Então às vezes uma palavrinha que era uma brincadeira se torna algo grande e já é uma desculpa para se sentir ferido, para se sentir injustiçado. Então o outro que te machuca, ele é só mais alguém que também foi machucado, também às vezes é somente alguém que está sendo usado pelo diabo, né? Porque infelizmente, dependendo da vida como a gente leva, a gente dá lugar. Da mesma forma como a gente pode dar lugar ao Espírito Santo, a gente dá lugar também para o outro lado. Não é porque a gente está na igreja, não é porque a gente está orando, não é porque a gente está pregando que nós não somos. Não, a gente dá lugar, vai usar da mesma forma. E aí, o que acontece? Justamente porque nós olhamos para o pecado do outro, nós olhamos para o que o outro faz, aí a gente se sente julgado, injustiçado, colocando culpa nos outros, a gente não acessa a abundância dele, não acessa a prosperidade dele, não acessa aquela vida em abundância. E ainda, o pior de tudo, é que muitas vezes a gente acaba olhando para o fruto, o fruto podre das nossas escolhas, e a gente começa a tratar isso. A gente começa a querer tratar o fruto que nasceu estragado, ao invés de tratar a raiz. E onde está a raiz? Está na queda. A principal raiz está na queda. Que todos fomos acometidos agora pelo pecado. Todos estamos condenados. Todos somos culpados. E ao invés de eu ficar tentando tratar justamente o fruto, e o que é o fruto podre? São as consequências das escolhas erradas que eu fiz, mas também das escolhas dos meus pais, dos meus ancestrais, daquilo que eles também foram vítimas.
Ao invés de ficar tentando tratar isso, eu tenho que ir na raiz, e a raiz do problema, se a raiz está na queda, então eu começo a olhar que todos caímos com Adão, então agora eu posso sim, quando ele foi para a cruz, quando ele falou, está consumado, agora eu posso ter acesso à libertação, à cura, à prosperidade, a todas essas coisas, à vida, que justamente Jesus veio para nos dar, porque ele veio sim para nos dar vida, então agora eu tenho acesso, eu posso sim acessar tudo isso, eu posso sim acessar em todas as áreas, eu posso colocar lá a assinatura do sangue de Jesus, porque ele morreu por mim, não para que eu vivesse miseravelmente, mas para que eu vivesse em abundância. Amém. Glória a Deus. Entender. Então, ao invés de eu ficar justificando o que é consequência do pecado, agora eu devo me recusar a viver no pecado, me recusar a viver como alguém que foi injustiçado. Não, se afaste disso. Reconheça, toda vez que você reconhece e entenda, para que você tenha um relacionamento, aquele relacionamento que Adão e Eva perdeu lá na criação, justamente para que eu tenha esse relacionamento, eu preciso me voltar, eu preciso me expor para ele. Se eu colocar máscaras, se eu começar a colocar máscaras de autodefesa, colocar máscara para que ninguém me rejeite, toda vez que eu for para Jesus, toda vez que eu ir para Ele, eu preciso ir para Ele e expor tudo que eu sou. Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de expor por medo de ser humilhado, por medo de ser rejeitado. Mas Jesus, ele não conversa com máscara, ele não tem relacionamento com máscara, não tem relacionamento com fingimento. Não adianta eu fingir para Deus que eu sou santa, porque Ele conhece o meu coração. Ele conhece todas as coisas que eu faço, todos os meus desejos, sejam os maus, sejam bons, eu não posso me esconder dele. E todas as vezes que eu for para Ele, eu preciso expor isso. Eu preciso estar exposta a isso. Ah, mas se eu ficar exposta, eu vou ser humilhada. Eu não sei você, quando eu vim para Jesus, eu tinha muros em volta de mim. Eu criei muros que ninguém poderia acessar, porque eu não queria que ninguém me conhecesse. Eu não queria que ninguém olhasse. Eu tinha tanta vergonha de olhar nos olhos das pessoas, porque eu pensava assim, se eles olharem nos meus olhos, eles vão saber o que eu estou sentindo. E eu era uma pessoa tão vitimista, eu me vitimizava de tudo. Ah, porque fizeram isso, porque falaram aquilo, porque... Ah, eu era tão vitimista, eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas, eu andava de cabeça baixa. Se alguém vinha conversar comigo, eu conversava rapidinho, eu saía, eu não falava nada, mal abria a boca. Mas quando eu vim, eu entendi que eu precisava me expor para Ele, que eu precisava mostrar para Ele tudo aquilo que eu tinha assim de ruim, que eu precisava tirar a máscara e para se eu tirasse essas máscaras, eu ia ficar exposta. E não é somente Ele que ia ver, mas todos iriam ver. O meu medo era eu vou ser humilhada, eu vou ser rejeitada novamente. E a gente tem esse medo, a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer viver a humilhação, a gente não quer viver a dor. Mas Jesus, Ele entende a nossa dor. E Ele quer que a gente expõe para Ele, justamente para que Ele possa tratar. Ah, eu tenho que esconder. Não precisa esconder. Porque toda vez que você expõe a sua dor, você dá livre acesso para que Deus te cure. E a partir do momento que Ele entra e Ele cura, Ele, sim, vou ter outros momentos de dor, vou ter, mas eu vou olhar para Ele e saber que Ele é maior do que a minha dor, que Ele é maior do que o meu cativeiro, que Ele é maior do que aquilo que Ele aprisionou. E Ele sim é maior, e Ele sim é perfeito, e é bom, e Ele vai curar, e Ele vai libertar. Então eu tive que tirar todos os muros que estavam à minha volta e expor tudo que eu tinha de ruim. Porque não é bom. Porque uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que passou por humilhação, não é bom o que ela carrega. Não é. Porque ela carrega tristeza, sim, mas ela carrega rancor, ela carrega amargura, ela começa a encher o coração de maldade, ela começa a se tornar mal com os outros, porque ela quer, além de culpar, porque ela sempre vai achar alguém para culpar. Porque se eu culpar alguém, se tiver um responsável, eu não sou responsável pelas escolhas erradas. E eu fazia justamente isso. Eu queria ser responsável pelas minhas escolhas erradas. Eu queria ser responsável por aquilo que não deu certo na minha vida. Então eu preciso de um culpado. Eu vou achar um culpado para isso. Aí eu vou começando a criar dentro do meu coração coisas ruins, sentimentos ruins. Ninguém é bom o suficiente, ninguém é bom para mim. Cara, e não é desse jeito que Deus nos olha. Não, muito pelo contrário. Deus nos ama e Ele quer curar isso, mas para que Ele cure, precisa tirar as máscaras.
eu preciso tirar os muros que eu criei em volta de mim e expor. E dá vergonha, mas poxa, se ele me aceitou, o que é o outro me rejeitar? O que é o outro falar de mim? O que é o outro me humilhar? Ele me aceitou, ele é justo, ele é perfeito, ele é bom, ele é santo. Se um Deus que é santo me aceitou, o que é um pecador não me aceitar? O que é um pecador me humilhar? O que é um pecador me rejeitar? Não é nada. Não é nada diante dele. Então, assim, uma das características muito comum, é justamente muito comum para quem experimenta de mudança, é que ela para de usar a justificativa. Uma pessoa que foi alcançada por Cristo, ela para de se justificar por tudo. Não, eu fiz mesmo. Eu sou pecadora mesmo, mas Ele é santo e Ele escolheu me salvar, e Ele escolheu me libertar, e Ele escolheu me amar. Eu fiz isso, eu vivi isso, mas Ele já me perdoou. Eu não preciso ficar carregando mais esse pecado comigo. Eu já não preciso mais ficar carregando isso comigo. Eu não preciso ficar mais carregando essa amargura, esse ressentimento. Não, porque Ele já me perdoou, Ele já levou sobre Ele. E a partir desse momento, então agora eu posso olhar para Ele, entendendo que Ele me purificou e Ele já me salvou, que Ele é bom o suficiente e que Ele é maior do que qualquer coisa, qualquer problema que eu tiver. E se eu sentir dor hoje, eu posso olhar para Ele e saber, Ele é capaz de me curar. E se eu entrar num cativeiro hoje, se eu ficar cativo em alguma área, eu posso olhar para Ele e saber, Ele levou sobre Ele todas as coisas, todos os pecados. Ele levou sobre Ele o meu cativeiro, Ele venceu a morte. Então por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo de morrer? Por que eu vou ter medo da dor? Por que eu vou ter medo da humilhação? Isso não é nada diante dele. Isso é tão pequeno. Ele venceu todas as coisas e eu nele posso vencer. Porque toda vez que eu estou em Cristo eu posso, eu sou capaz. Em Cristo eu sou capaz. Todos nós em Cristo somos capazes. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Somos capazes, amém? Vamos orar então, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, obrigada. Obrigada por nos escolher. Obrigada por nos dar a oportunidade de termos um livre-arbítrio, de decidir estar contigo. Obrigada, Espírito Santo, por cada vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós te louvamos e te adoramos, porque sabemos que tu estás aqui. Tu estás aqui para nos capacitar, nos fazer mais te conhecer e te fazer conhecido, ó Pai. Então visite cada vida, Espírito Santo de Deus. Toca em cada coração. Atraia-nos para ti, para mais perto de ti. Visite, Senhor, a tua filha, Teresa Arruda, Pai. Toca na vida dela com as tuas mãos poderosas. Senhor, eu não a conheço, mas tu a conheces. Tu sabes o levantar e o deitar dela. Ainda a palavra nem lhe chegou à boca, mas tu já sabes o que vai no coração. Tu sabes a agonia, a ansiedade que às vezes tem brotado do coração, da mente, dos pensamentos da tua filha. Senhor, acalme o coração dela, acalme os pensamentos dela. Toca, Espírito Santo, do alto da cabeça e cure, Senhor, porque tu és poderoso para curar todas as áreas da vida da tua filha. Visite a Keila, Senhor, a Keila Gama, sua família, sua filhinha, seu esposo. Cuida, Senhor, da tua levita. Cuida dela com o teu amor, com teus braços de amor, e encha ela da tua paz, Pai. Visite a Cardênia Mitsushima. Visite a nossa linda Cardênia, a mãezinha dela, a sobrinha dela, Pai. Toca, Espírito Santo de Deus.
Visite o Marcelo, Senhor. Alcance, Senhor, aquilo que está pendente, que Tu possas resolver, Pai. Toca, Espírito Santo, tirando a preocupação da mente e do coração da Tua filha. Visite, Senhor, a Sheila Gama. Visite a Tua filha, que esse dia está com a tia internada, Senhor, desinternada pelos médicos, ó Pai. Senhor, visite e console toda essa família, a família da Tua filha Sheila e Keila, Pai. Entra com a Tua providência e acalme os corações familiares, porque nada pior do que perder alguém que amamos, ó Pai. Visite a Angel Nunes com o Teu toque, visite o coraçãozinho dela, a mente, o lar, a família dela, o esposo, Senhor, os filhos da Tua filha. Toca, Espírito Santo de Deus, tirando a tristeza profunda de alma da Tua filha, que às vezes ela tem sentido por situações, Pai, que tem magoado o coraçãozinho dela. Passa o bálsamo, Senhor, porque a Tua palavra diz que há bálsamo em Gileade, há bálsamo de cura para Ti também, Angel. Visite a Laodiceia Oliveira, Pai. Toca na vida da Tua filha, Laodiceia. Estamos aqui com toda a igreja orando por vocês que estão em casa, nos assistindo. Toque na vida da Laodiceia. Toque no coração da Laodiceia, Pai. Eu não a conheço, mas Tu a conheces. Tu sabes o que ela necessita. Tu sabes o que ela precisa, Pai. Toca no sistema gastrointestinal da Tua filha, curando toda essa região estomacal, intestinal. Toca, que Tu possas tocar com Tuas mãos poderosas, curando, acalmando também a mente dela. Tira toda a confusão da mente, todo o tumulto da mente da Laodiceia, Pai. E toca com o Teu toque de amor, acalmando ela. Traz também cura, Espírito Santo, para a área emocional da Tua filha, Pai. Visite a Aline, Deus, a Ana Aline. Toca na vida da Ana Aline, da Giovana, do Mateuzinho que estão em casa. Cuide deles cada dia mais, enchendo eles para que eles sejam vasos cheios de Ti neste lugar. Visite a Clarice Pereira, minha mãe. Visite a Tua filha, Pai, a Tua serva, Senhor, que tem Te servido há tanto tempo. Honre ela, honre a fé dela, Senhor, que os joelhos dela prostrado, que um dia orou por mim, hoje estou aqui, possa também ser, Senhor, canal para todas as minhas irmãs e todas as minhas sobrinhas estarem também Te adorando, Te louvando, Te engrandecendo. Assim Te peço, ó Pai, se existe mais alguém assistindo que não apareceu aqui, que o Senhor possa alcançar a sua vida também com o toque dEle. Espírito Santo de Deus, aqui as pessoas que estão presentes sejam tocadas pelo Teu amor, sejam tocadas pela Tua graça, pelo Teu favor. Assim Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória e testemunho do Teu santo nome, que as pessoas aqui possam ser tocadas logo da cabeça até a ponta dos pés. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, assim Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Hoje estamos visitando, pode deixar apagado, pode deixar. Hoje estamos visitando, que não foi possível no início, mas vamos apresentar a Thaís. Está nos visitando esta noite. O que nós vamos dizer para a Thaís? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E se gostar? Volte sempre. Se gostar mais um pouquinho? Fique com a gente. Se gostar mais um pouquinho ainda? Traga mais. Então aplaudo o Senhor pela vida da Thaís. Que ela seja muito bem-vinda, Thaís, entre nós. E que o Senhor honre e cuide da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para louvar um pouquinho, para podermos orar no final aqui, finalizando este culto. Vocês que estão em casa, nós já vamos nos despedindo. Estaremos domingo
às 18h30, aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Estejam conosco para que você possa ser alcançada com a palavra do Senhor também neste domingo. E não esqueçam da nossa vigília, dia 27/11. Você que pode estar presente na vigília, estará conosco muitos convidados especiais, pregadores, adoradores. Aqui está a nossa vigília. Esses são os confirmados que coubem no banner. Mas tem muitos outros que estarão conosco, que não foi possível colocar no banner, senão ia ficar muito carregado. Mas só aqui já tem 9 confirmados, mais os outros que vão estar pregando e trazendo a palavra de Deus aqui para nossas vidas, das 11 até as 5 ou até a hora que Deus permitir que nós fiquemos aqui no sábado, amém? Então não falte, e um beijo para vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aí em casa, que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo alcance vocês, e vocês digam aí amém, amém?